Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Replay de Mercado. Hoje, 4 de fevereiro de 2025, primeira semana do mês de fevereiro, porém a segunda aí, semana praticamente, onde a gente tem o terceiro, a gente tem aí grandes intervenções aí do presidente americano, Donald Trump. E essa semana está só começando, né? As intervenções dele começaram ao longo do final de semana, inclusive com algum rebote já na sexta-feira da semana passada. Mas antes disso, eu queria me apresentar. Meu nome é Breno Brasil, eu sou responsável aqui do Coworking Trader São José dos Campos, onde cerca de 10 traders operam aqui diariamente, em que você pode se juntar, basta mandar um direct aí ou nos procurar através das redes sociais, tá? Principalmente aí através do Instagram, mas também a gente deixa aquele pedido para que você siga o canal no YouTube e deixe aquele like para que a gente tenha um crescimento do canal e assim possa continuar com os vídeos de conteúdo para você que não custam nada. Tá legal? Então, dito isso, nós vamos falar um pouquinho com relação ao Trump. Ele na sexta-feira já, sexta-feira não, ao longo do final de semana, sábado, já tinha questões aí sobre os taxações aí de cerca de 20% para México e Canadá. Tá? Depois disso, houve ligações aí tanto para o presidente canadense quanto para o presidente mexicano e acabou se meio que voltando atrás, a coisa apesar de ter sido bem ruim, a abertura no domingo, ao longo da noite, mas já na segunda-feira, com essas perspectivas aí de pausa, né, de segurar essas taxas. No caso do Canadá, por cerca de um mês, até que as questões sejam resolvidas aí, de fronteiras, não permitir a entrada principalmente de uma droga chinesa nos Estados Unidos muito facilmente, né? E no México aí também, além disso, há questões aí de imigração, né? Ou seja, o México prometeu aí ter mais controle, mais fiscalização na fronteira com os Estados Unidos. Tá? E acabou que essa questão de taxação, por hora, fica revogada. No caso do Canadá, em cerca de um mês, no caso do México, pelo menos por enquanto, não tem uma nova data. Tá? Mas, além de o mercado ter ganhado força, né, tem uma questão com China, onde a China que está em feriado lunar, ou seja, feriado lá do, do seu ano novo, né, seu calendário, ainda não voltou, volta somente amanhã. A gente está sem minério de ferro, sem a cotação do minério de ferro de Dalian desde a semana passada. Ah, Também houve aí interlocuções de taxação e a China prometeu taxar de volta, né? Principalmente maquinário pesado e derivados de petróleo, tá? Gás natural e mais algum outro derivado americano, né? 15% no caso dos derivados e 10% no caso de maquinário pesado. Tá? Isso até que foi razoavelmente leve, o mercado, tanto o mercado na China, ah, ontem à noite, né, o mercado futuro na China acabou subindo, né? E mesmo assim havia perspectiva da conversa entre o Xi Jinping e o Trump hoje, tá? Então, o mercado abriu aqui, ó, subindo, né? Veio o JOLTS nesse meio período, já já falo do JOLTS, tá? E também pedidos de fábrica, né? Ou seja, ordens de produção. E subiu, né? O mercado acabou ganhando força aí com essa trégua e essa perspectiva do Xi falar com o Trump, né? Depois ele lateralizou um pouco. Aqui, às aqui, ó, 2 horas, duas e pouco aqui, né? Na verdade aqui, né? Não, aqui, duas e pouquinho aqui. Aqui esse horário tá deslocado, tá? 2h18, se eu não me engano, saiu no Wall Street Journal que eles não se falariam hoje. Aí o mercado acabou voltando um pouco. E depois falou, bom, eles não se falam hoje, mas devem se falar amanhã. Então vamos aqui. E agora tá aqui nessa lateralização, tá? É, O que a gente entende, né, é que o Trump tem conseguido o que ele planeja, né, no caso da Colômbia, que também teve a questão do avião de deportação de imigrantes, né, através das ameaças de taxação.
Então ele conseguiu fazer o avião pousar, ele conseguiu um acordo com o México para ajudar na questão do controle da fronteira, com o Canadá parece que provisoriamente também tem um acordo, e China ele pretende falar. Então, assim, na verdade, o que ele não está muito claro, mas parece que ele não quer, de fato, incrementar taxas às economias, que são muito prejudiciais às economias globais, inclusive nos Estados Unidos, né, gerando aí a mais custos, né, e com certeza, no caso dos derivados de petróleo, é, para a importação, principalmente, maior custo, né, e isso, inflação. Tá? Esse cenário, um pouco, vamos dizer assim, turbulento com relação a taxas, né, de empresas de fora, né, e as montadoras também, na segunda-feira caíram muito, né, Toyota, Honda, né, que, você fala, mas é japonesa, mas produz no México. Audi, Volkswagen, Ferrari, Stellantis, enfim, Mercedes, as europeias também, né, caíram bastante porque produzem no México e exportam para os Estados Unidos. Tá? Já demonstrou ter um reflexo aí, talvez desde da posse lá do Trump, né, onde as empresas precisam entender como que ele iria assumir, como que ele iria realizar o que ele verbalizou em termos de taxas para poder abrir contratações. Tá? Então, o número de vagas, o JOLTS que saiu hoje, ao meio-dia, veio razoavelmente mais fraco, né? Cerca de 500 mil vagas a menos, de 8 para 7,5 mais ou menos milhões de vagas. Então, um número de vagas criadas menor, que na minha opinião tem a ver com esse cenário e com o entendimento das empresas com relação a como que se deve comportar o presidente e o que vai ser efetivado frente a essas promessas de taxação, né, e que como vai ficar esses acordos econômicos com os países parceiros, com a Europa a coisa não está tão legal, a Europa prometeu taxa de volta para lá, então taxa para cá, taxa para lá, você contrata, depois diminui a margem, como é que faz para pagar o funcionário? Então, o número de vagas diminuiu. Por outro lado, também no Jones a gente verificou o seguinte: o número de layoffs, ou seja, demissões, né, separations que eles falam lá no relatório, não aumentou. Tá? Então, o mercado de trabalho ele está cauteloso, mas ele não está enfraquecendo. Tá? Então, com isso, a taxa de desemprego no payroll na sexta-feira, a gente entende que ela vai permanecer ali por volta ou da previsão, ou muito próximo, sem grandes surpresas. Tá? Pelo fato de que ela veio estável, né? O número de demissões ela veio estável, o percentual é exatamente o mesmo. Tá? Então, e o número de pedidos de ordens de fábrica, esse veio mais fraco do que a previsão já era ruim, de menos 0,8%, né? Em relação ao mês anterior, veio menos 0,9%, mas também não é não desandou, não é nenhum problema assim à vista de uma forma muito incisiva e veio ali ligeiramente muito próximo da previsão, um pouquinho abaixo. Então, isso também pode ter a ver um pouquinho com relação à cautela que se imprime aí nos primeiros 20 dias aí do governo Trump, tá? Ele que segue, né, fazendo seus tweets e suas interlocuções e vem movimentando bastante o mercado. Então, a gente já comentou, né, nas redes sociais e volta a falar que é importante trabalhar com os stops na tela e muito atento aos portais de notícia, tá? Porque, por exemplo, hoje, nessa, que o petróleo, deixa eu ver, olha lá, vou voltar aqui com a tela olha lá, isso aqui, ó, foi a notícia de que o Trump ele pediu, né, vamos dizer assim, as suas agências que façam aí os máximos esforços para retaliar e espremer financeiramente o Irã. Tá? Então, o petróleo nesse momento deu essa pancada para cima aí, você viu até setinhas, eu estava comprado, né? E acabei executando aí alguns lucros aí no petróleo, tá? Então, às vezes não é no ativo que se opera, no Nasdaq, etc e tal, mas sai sempre alguma coisa das intenções. Nesse caso, estava direcionado para o petróleo, porque o Irã é um grande produtor de petróleo e um país que está muito alinhado aí com países como Rússia, né? E China ali no BRICS e tudo mais, essa turma aí, ah, além de questões terroristas e tudo mais. Então tem aí já, o Irã é um país sancionado, assim como a Rússia tem sido, e o Trump promete espremer e sufocar o Irã, e isso
acabou refletindo na cotação do petróleo. Então, isso aqui é um exemplo de como a gente tem que estar atento às notícias, né? Por mais que você tenha sua análise gráfica, né? Mas naquele momento que sai a notícia, você pode precisar de uma proteção adicional ou até mesmo de abortar a sua missão do seu alvo. Tá legal? Então é isso. Para amanhã nós vamos ter a quarta-feira o ADP, que é meio que uma prévia do Peiro. Já foi muito considerado uma prévia do Peiro lá atrás. Eu já não acredito muito nessa ótica, tá? Devido à revisão que eles fizeram, se não me engano, em 2020 ou 2021, não lembro bem. E eu acho que perdeu muito dessa correlação. Acho que eu já falei sobre isso também em outros carnavais aqui. Mas de forma ou de outra, eu não olho muito para o ADP. Ele não tem tido essa correlação tão expressiva o, o, com o PEO, tá? Então, amanhã a gente vai ter os PMIs, né, composto e de serviço, né? Lembrando que na segunda, no caso ontem, saíram os manufatura, tá? Então a gente vai ter os PMIs, então importante, balança comercial também às 10h30. Depois, às 11 horas, o Barkin fala, ele que vai falar também às 9h30, então deve ser um repeteco. A gente vai ter às 11h45 os PMIs, às 12 horas a continuação aqui dos dados de PMI. Depois a gente vai ter os dados de petróleo, que são semanais, às quartas-feiras. Tá? Lembrando que essas falas do membro do Fed, o Barkin vai falar amanhã, o Goolsbee falou, se não me engano, ontem à tarde, sobre essas questões dessa conjuntura de taxas, etc. e tal, que isso acaba não dando muita confiança para o Fed continuar a política de corte de juros, tá? Que isso precisa ver os reflexos do que vai ser e o que não vai ser, para a gente entender, porque esses passos são muito demorados, né? O tempo morto é muito grande. Então, uma vez implementado, tem que esperar ver o que vai acontecer para poder reagir, etc. e tal. Então, o compasso de espera é, realmente ele acaba aumentando e começa a se falar por aí que em 2025 pode ser que não tenha corte de juros, tá? A gente já viu aí os correlatos aí verbalizando sobre isso, tá? E a gente pode, inclusive, aqui, ó, ver que, neste momento, a gente tem uma previsão de 84,5% de manutenção dos juros na próxima reunião do FONC, que está longe ainda, né? Lá para o dia 19 de março. Então, tem todo o mês de fevereiro aí e mais uma boa parte, só depois do carnaval, tá? Então, a gente registra esse número aqui de 84,5% e vamos ver como é que vai se desenrolar isso ao longo do mês de fevereiro e de março. Tá legal? Então, beleza. É isso, pessoal. Esse foi mais um replay de mercado, dia 4/2. E a gente espera que você curta o vídeo e também encaminhe para aquele grupo de traders aí que é interessado no assunto. E até a próxima.